O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras para o uso de tecnologias de inteligência artificial nas campanhas das eleições municipais de outubro. A proposta aprovada prevê que o uso da inteligência artificial nas propagandas eleitorais é proibido, podendo acarretar na cassação do registro e até do mandato dos candidatos. Olha só. Para o TSE, o uso das chamadas deepfakes, quando imagens e sons humanos são usados através da inteligência artificial para a criação de vídeos falsos, é totalmente proibido. Vou repetir, totalmente proibido. Em caso de descumprimento das regras, as empresas que dominam o setor podem sim ser responsabilizadas. Para saber mais sobre esse assunto, a gente faz conexão com Antônio Carlos de Freitas Júnior, que é especialista em direito eleitoral. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. São posicionamentos importantes e já esperados, uma vez que essa questão das deepfakes, das fake news, é um desafio global, não é? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly Godoy. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Realmente, a comunidade jurídica, candidatos e candidatas estavam ansiosos por saber o grau de intervenção, o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. De fato, o que nós tivemos foi uma grande restrição da inteligência artificial. Como você já bem colocou, as deepfakes estão terminantemente proibidas, sejam aquelas que prejudiquem ou também aquelas que ajudem. O que o tribunal compreendeu, seja com a utilização de chatbots, com aqueles robozinhos que respondem, que toda essa simulação de realidade não pode ser utilizada. Então, fingir que é o candidato, fingir que uma pessoa, mas ser a inteligência artificial, seja por deepfake, seja por chat escrito, isso não pode. A inteligência artificial está muito bem restrita a ser identificada como inteligência artificial. O eleitor, a eleitora não pode ficar em dúvida ou não pode ser enganado ou enganada de que estaria falando com uma pessoa ou vendo o candidato e não é o candidato de verdade. É uma inteligência artificial simulando o candidato a candidato. E teve um outro ponto também, doutor, que já visa na orientação dos juízes, de como eles devem agir nesses casos. Realmente, teve uma direção muito concreta, normativa, dos juízes serem mais fortes, mais vigorosos, seja na questão de fake news, seja na questão de inteligência artificial, de tomar as medidas concretas, inclusive responsabilidade solidária dos provedores de informação, dessas grandes big techs que acabam distribuindo essa informação, inclusive com, como você bem já colocou, a cassação do mandato em caso de abuso dessas mídias. Então, está completamente equiparado as antigas mídias tradicionais com as mídias atuais, com esses sistemas de mensagem instantânea, mídias sociais, redes sociais. Também configura abuso a utilização de fake news e os juízes devem, de maneira normativa, agora com norma emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, agir com contundência, agir com vigor. Bom, além da justiça, obviamente, as empresas, as plataformas também vão ser obrigadas a agir. Exatamente isso. Elas têm que provar que agiram. Se não agirem impedindo, sem cumprir a decisão judicial, vão se responsabilizar e estão obrigadas agora a tomar medidas para evitar, para inibir, para mitigar e eliminar essa proliferação, seja de fake news e do que nós estamos vendo que está terminantemente proibido, deepfakes e qualquer tipo de imagem que simule uma realidade por inteligência artificial que não seja a própria realidade. E o que vai ser agora o que nós vamos descobrir é como a Justiça Eleitoral vai ter instrumentos para fiscalizar isso. Lembrando que a fiscalização é feita judicialmente pela Justiça Eleitoral, cabe ao Ministério Público atuar, mas também ao eleitor e eleitora também participar nesse processo de fiscalização, denunciando ao Ministério Público Eleitoral ou até mesmo diretamente à Justiça Eleitoral. Isso é fundamental, porque muitas vezes quando a gente denuncia lá para a plataforma e depois de um tempão recebe às vezes um comunicado só informando que eles não deram conta devido à alta demanda. Então essa orientação é importante. Doutor, algo que se tornou muito comum, principalmente depois da pandemia, são as lives. Qual que é a orientação em relação às lives eleitorais?
Olha, teve uma normatização nova, por exemplo, de lives eleitorais, a impossibilidade de utilizar, por exemplo, residência oficial para a live eleitoral. Como nós temos no Brasil o Instituto da Reeleição, há uma zona cinzenta entre a figura do candidato e a figura do governante. O que a Justiça Eleitoral está colocando aí é um divisor normativo. Quando a pessoa está na figura de candidato, está falando sobre a eleição, ela não pode se utilizar do seu gabinete ou sequer da sua residência oficial. Então, live eleitoral tem que ser no ambiente eleitoral e governamental no ambiente governamental. Essa mistura vai ser contundentemente sancionada pela Justiça Eleitoral conforme normatização aprovada no dia de ontem. Doutor, acho importante a gente pontuar também sobre essa decisão do TSE em relação ao uso da inteligência artificial. Porque uma coisa é deepfake, é fake news, uma coisa é você manipular uma informação falsa, a outra é você ter informações reais com a ajuda da inteligência artificial. Nesse ponto, se for real, se for tudo certinho, mas teve uma ajuda ali da inteligência artificial, isso tem que ficar muito, muito claro também para o eleitor. Isso mesmo, você acabou de colocar o grande critério que foi sedimentado pela Justiça Eleitoral, Kelly. Se for explicado para o eleitor, tiver um rótulo, olha, isso é inteligência artificial, olha, essa pessoa que está falando não é uma pessoa, é uma inteligência artificial, está permitido o uso. Então, o grande critério que o Tribunal Superior Eleitoral colocou não é subjetivo, se ajuda ou prejudica o candidato, não é o grau de mentira, o grau de verdade, não são esses subjetivos. O Tribunal Superior Eleitoral deixou um critério muito objetivo. Você está avisando de maneira explícita, de maneira clara, inequívoca, o eleitor, a eleitora, que aquilo que você está falando ou aquele material foi produzido por inteligência artificial, você está conversando com uma inteligência artificial, se estiver claro, é permitido. Se não estiver claro, se provocar, então, mesmo que leve engano ao eleitor e eleitora, está vedado. No caso da deepfake, que é uma outra coisa, completamente vedado. Ou seja, vão ser eleições históricas, porque a tecnologia, claro, veio evoluindo, mas agora a gente tem normas mais claras. Vamos seguir acompanhando. Doutor, muito obrigada, viu, pela orientação, pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço muito, contem sempre com a gente. Uma ótima tarde para todos. Obrigada mais uma vez.